Olá, seja bem-vindo ao filme de novidades do Vectorworks 2012. Mais uma vez, a equipe de desenvolvimento se superou, fazendo um ajuste fino em cada elemento do programa, encontrando novas maneiras de acelerar o seu projeto. O Vectorworks continua sendo a melhor escolha quando se trata de software de projeto. Ele é flexível, versátil, intuitivo e inteligente. Muitas pessoas usam às vezes os recursos de plano de trabalho para posicionar objetos de desenho sobre uma geometria que não está apenas sob o plano de chão, utilizando atalho de teclado ou reconfigurando o plano de trabalho com a ferramenta Definir Plano de Trabalho no conjunto de ferramentas de modelagem 3D. Bem, na verdade, não mais. Aqui temos um modelo futurista com diversas superfícies nas mais diversas inclinações. Antes de começar, vamos definir o controle de plano de trabalho em automático. Veja como o Vectorworks adquire automaticamente o plano de trabalho em cada face do modelo. Simplesmente passe o cursor sobre as faces e uma vez que a face tenha sido detectada, você poderá desenhar com ferramentas 2D, 3D ou mesmo textos instantaneamente sobre a face. Aqui temos um novo recurso que utiliza o poder dos planos de trabalho automáticos. Note como agora nós podemos rapidamente cotar esta luminária em 3D, pois a ferramenta percebe automaticamente em que plano colocar a cota no espaço. A ferramenta opera no modo inclinado, assim como para cotar raios ou ângulos, e também pode aplicar marcas de centro. É só deixar a ferramenta fazer o trabalho. Vamos ver agora como a operação empurrar-puxar funciona no Vectorworks 2012. Aqui temos dois modelos relacionados ativados pela tecla Option. O primeiro desenha o elemento 3D diretamente a partir de sua forma 2D, sem a necessidade de trocar para outra ferramenta. Simplesmente desenhe e puxe. Note que este objeto extrudado é criado separadamente e pode ser editado individualmente. Vamos tentar de novo. Agora, mantendo a tecla Option ou Alt pressionada, nós criamos este detalhe como sólido adicionado à geometria, automaticamente. Subtrações podem ser feitas com a mesma elegância. Simplesmente mantenha a tecla Option pressionada e empurre para dentro da geometria. O poder da criação livre 3D está bem aqui. Tome cuidado apenas com uma coisa. Isto pode se tornar viciante. Então, divirta-se. A modelagem de edifícios de múltiplos pavimentos acaba de se tornar muito mais fácil com a introdução do recurso de andares no Vectorworks. O conceito de andares pode ser visualizado como um container ou como um agrupamento de camadas do projeto, resultando na habilidade de responder às mudanças de forma ainda mais rápida e precisa. Muitos dos objetos paramétricos com os quais você já deve estar familiarizado são agora também habilitados nos andares. O que quer dizer que estes objetos podem ser ligados ou referenciados a uma elevação, e irão esticar ou encolher apropriadamente caso a altura de piso a piso mude. Olhando para esta seção do modelo, vamos mudar a altura de piso a piso do terceiro andar e vamos observar as mudanças dos objetos. Note como a escada do terceiro pavimento aumenta a quantidade de degraus. As paredes aumentam o tamanho, assim como as colunas também crescem. E também note como os andares acima sobem de acordo com a mudança. Tudo isso é obtido utilizando um recurso de organização, que é ligado gráfica e parametricamente ao modelo. Nós também estivemos ocupados com a ferramenta de espaços. Nós otimizamos a interface provendo meios mais diretos para a aplicação de dados nas tags de espaço. Simplesmente clicando o botão de gerenciamento de rótulo de espaço, você pode criar campos de dados de forma elegante e rápida. Adicionalmente, nós melhoramos a tag de espaço tornando sua escala baseada na página, assim esta irá se adaptar facilmente a qualquer escala de seu desenho. E agora que você criou uma tag de espaço perfeita, você vai desejar aplicá-la em um espaço, certo? Nós melhoramos isto também. Sem entrar em detalhes técnicos, as bordas dos espaços são agora como polilinhas, sendo assim mais editáveis, resultando em uma visualização mais precisa de seus estudos de espaços. Nós ainda mantemos a mesma funcionalidade permitindo selecionar diversas condições de contorno e, graficamente, como sempre, continuam aceitando toda a gama de cores e opacidades disponíveis.
Como você sabe, modelos de estrutura podem ser gerados diretamente a partir de modelos de projeto, proporcionando tanto ao arquiteto ou designer do projeto, bem como para a equipe de estrutura e construção, uma excelente ideia do que esperar. Com a introdução de lajes com componentes na versão 2011, seria natural esperarmos que o programa pudesse gerar toda a estrutura de construção das lajes. E agora é possível. Veja como é simples. Utilize o comando já conhecido criar nervura a partir de polilinhas. No topo da janela de diálogo, uma nova opção que vai permitir acessar a galeria de nervuras baseadas no estilo da laje. E os parâmetros para o tamanho da nervura, assim como sua cor, textura e espessura de traço. E então diga ao Vectorworks em qual direção você deseja que as nervuras sejam geradas. A elevação será determinada automaticamente. E aqui está. O Vectorworks sempre foi superior no que se refere à representação gráfica em vistas de plantas, e a manipulação de interseção de paredes não é uma exceção. Aqui temos uma situação relativamente comum onde 3 paredes se interseccionam. 3 paredes são similares na construção e uma é diferente. Então vamos unir estas paredes. Primeiro, certifique-se de que suas preferências estão ajustadas. A opção Junção Automática de Paredes deve estar ativa. Agora simplesmente siga os passos de junção de paredes. Use o modo de junção em L para unir as paredes similares. E então usamos o modo de junção em T para juntar a terceira parede. Aqui está. Note como os componentes são corretamente unidos. Agora vamos ver de novo em uma junção em Y, novamente seguindo os mesmos processos de 2 passos. Primeiro a junção em L e então finalizamos com a junção em T. Perfeito. E em 3D tudo está correto, todos os componentes estão apropriadamente unidos para você prosseguir com o seu projeto. Você sempre desejou ver os elementos que estão escondidos por trás do que você está vendo para poder alinhar com eles? Bem, aqui está o recurso perfeito para aliviar o velho incômodo de buscar por elementos escondidos no desenho. Simplesmente pressione a tecla B para deixar objetos preenchidos temporariamente transparentes. Você poderá ver, alinhar, mover e remodelar com precisão qualquer elemento escondido por trás de outros objetos. O grau de transparência pode ser ajustado nos ajustes de interatividade nas preferências do Vectorworks. Aqui está uma nova adição fantástica que vai realmente agilizar e facilitar o processo de alterações nos seus estudos de espaços. Através deste comando, modificar pelo registro. Você pode automaticamente modificar os atributos de objetos, redimensionar objetos e até mesmo criar extrusões de objetos que compartilham o mesmo valor de registro. Neste caso, nós desejamos aplicar cores de um gradiente baseado nas áreas úteis dos objetos espaços selecionados nesta planta. E apenas com estes poucos ajustes, nós criamos um elaborado esquema de cores baseado nas áreas dos espaços. Interessante, não? O último avanço na base de dados de planilhas remove barreiras e torna todo o processo de geração de planilhas muito mais eficiente. Uma das mais notáveis melhorias é a possibilidade de usar fontes ilimitadas em somatórias. É muito simples. Apenas arraste o ícone de orientação ou somatória em qualquer coluna. E pronto. Agora nós podemos aplicar somatórias em quantas colunas desejarmos, para que a planilha fique exatamente da forma que queremos. Continuando a trilhar o caminho dos avanços de eficiência do fluxo de trabalho, aqui está uma opção que o ajudará a mover rapidamente de uma vista para outra. Incluímos a possibilidade de atribuir cores de fundo para uma vista específica. Assim, se você deseja que a vista de planta seja um cinza claro, ou suas camadas de folha fiquem em azul, sem problemas. Acesse os ajustes de preferências e escolha a sua cor preferida. Agora vamos falar sobre o compartilhamento de seus dados de modelo com os outros. IFC, ou Industry Foundation Classes, continua a ser o padrão internacional para a colaboração em BIM.
Para muitos, este é um dos 10 mais importantes recursos que irão mantê-lo eficientemente dentro do ciclo de projeto. O Vectorworks oferece a habilidade de transferir dados de um objeto para outro há anos. Agora nós trazemos o poder de uso da ferramenta conta-gotas para o mundo do IFC. Aqui está um exemplo gráfico. Podemos pegar todos os dados IFC vitais de um projeto e transferi-los com um único clique para um ou vários objetos, simplesmente incluindo-os na seleção atual. Aqui temos um modelo arquitetônico cujas informações estruturais foram transferidas para um software de cálculo estrutural. Análises de estresse e fadiga e estudos de dimensionamento são realizados. O modelo, então, é exportado via IFC de volta para o Vectorworks Architect, resultando em uma transferência fácil e eficiente de dados BIM. E como você já sabe, hoje mais do que nunca é muito importante poder se comunicar eficientemente com seus parceiros de projeto. Nós aplicamos grandes avanços no suporte ao formato DWG para que você possa colaborar com todos. Salve seus ajustes de exportação. Gradientes agora podem ser importados e exportados. Mapeamento de espessuras de linhas por cores foi melhorado. Blocos recortados agora são uma opção. Imagens de preenchimento também podem ser importadas e exportadas. A exportação somente de objetos selecionados agora também é possível. A importação de achuras foi também otimizada. E, finalmente, a opacidade é corretamente transferida entre aplicações CAD. Nós continuamos a incrementar as ferramentas de janelas e portas, oferecendo ainda mais flexibilidade de design. Algumas são, na maioria, especificamente 2D e outras são 2D e 3D. Vamos dar uma olhada nas portas primeiro. Em 2D, agora é possível separar os traços da soleira e da abertura da porta para receberem espessuras, estilos e classes separadamente. Em 3D, as soleiras podem ser configuradas para estender além da largura total do batente. O envidraçamento da bandeira da porta pode ser associado a uma classe independente do envidraçamento lateral. Assim, você pode incluir vidros decorativos, chateados, escuros e outras variedades em seu projeto. A profundidade dos montantes das barras podem ser ajustadas separadamente. Adicionalmente, em muitas aplicações comerciais, portas de 2 folhas com largura distinta das folhas são requeridas e podem agora ser facilmente ajustadas diretamente na paleta Info de objetos. Olhando as janelas, os montantes e a bandeira podem agora ser configurados independentemente, gerando ainda mais flexibilidade de design. E para aumentar essa flexibilidade, os caixilhos agora podem ser deslocados em relação ao batente. E o vidro pode ser deslocado dentro do caixilho. E tanto para as portas como para as janelas, o marcador de direção de abertura pode agora ser mostrado tanto no interior como no exterior, e pode ser atribuído à sua própria classe, podendo ser desativado para a apresentação final. E, finalmente, portas e janelas podem ser dimensionadas a partir do tamanho da folha para portas e tamanho do caixilho para janelas. Você também pode especificar uma porta ou janela a partir da medida da unidade ou da abertura total da parede. Nós também melhoramos a ferramenta de escadas. Além de poder aplicar diferentes atributos gráficos para cada componente da escada, você também pode solicitar para o Vectorworks associar os atributos por classe para todos os componentes, simplesmente clicando um botão. Para ajudá-lo a ter um controle ainda maior, nos permitimos definir certos parâmetros, tais como ângulo máximo, localizado no grupo de ajuste mínimo máximo. Também há um botão para desativar rapidamente estes valores limites, caso você queira explorar um pouco mais a flexibilidade dos parâmetros da escada. Movendo adiante, nós também oferecemos mais flexibilidade, mostrando o degrau do topo da escada com o seu último espelho respectivo Bossell. E, finalmente, nós melhoramos o feedback que você obterá de muitos dos diálogos. Ao invés de gerar um aviso de não foi possível gerar uma determinada configuração, nossos diálogos inteligentes agora retornam com opções úteis para a solução de inconsistências. A criação de estudos de insolação no passado com o Heliodon requeriam equipamentos bastante sofisticados. Era a versão analógica. Mas na versão 2012, o Vectorworks tornou tudo mais fácil com a versão digital, a ferramenta Heliodon. A ferramenta incorpora a funcionalidade do comando definir posição de sol, levando-a, entretanto, para um novo nível.
Simplesmente selecionando uma cidade, nesse caso Nova York, é o suficiente para determinar uma tonelada de dados solares, assim como visualizar qual o trajeto do Sol, o que poderá afetar a orientação da quadra de tênis neste projeto. Estas duas janelas representam o centro de controle para suas animações solares. Nosso exclusivo marcador solar é um objeto híbrido que contém uma fonte de luz e mostra a informação quando está na vista topo-planta. Aqui se torna fácil controlar dinamicamente o trajeto do Sol, que você pode definir simplesmente manipulando este botão deslizante. Definir e rodar animações solares se tornou muito fácil, e nomeando os muros externos no documento, o calculador de ângulos de sombras permite definir a altura e o ângulo horizontal de sombras. Este é o dado que você precisa para explorar e projetar sistemas eficientes de sombreamento. Com o RenderWorks 2012, você obtém melhorias significativas nas capacidades de OpenGL, como melhor precisão e qualidade nas sombras. Certamente, algo que você vai querer ver por si mesmo. Outro grande avanço no RenderWorks 2012 é o desenvolvimento de novos shaders metálicos. Graças à integração do novo motor de render do Cinema 4D, você ficará surpreso com a nova definição e realismo de metais polidos, escovados, estampados e outros. Como você pode ver aqui, os novos shaders dão uma definição muito melhor das texturas. Os resultados são apresentações atrativas e muito reais. Agora aqui está um de nossos favoritos, que irá realmente poupar muito seu tempo. O novo recurso de estilo RenderWorks permite a você guardar seus estilos pessoais de apresentação para reuso sempre que desejar. Você pode criar configurações personalizadas para iluminação, fundos e ajuste de apresentação para que se tornem recursos reutilizáveis em seus documentos. Simplesmente arraste e solte o estilo desejado sobre o seu desenho e todos os seus ajustes serão aplicados. Simples assim. Estes recursos podem ser salvos e compartilhados com os outros. Assim, nesta nova versão, nós o convidamos a acelerar seus projetos em 2012, aumentando sua eficiência e produtividade para chegar onde você quiser.